isso quando 16 gramas de metano for utilizado e 64 gramas de oxigênio. Beleza? Então, para produzir essa quantidade de gás carbônico e água, só poderemos utilizar essa quantidade aqui. Agora, de repente, eu quero aumentar a quantidade de metano. Então, eu vou dobrar aí a quantidade de metano. 32. Dobrarei a quantidade de gás oxigênio. 128. Opa! Se eu dobrei a quantidade dos dois reagentes utilizados, consequentemente, o resultado será o dobro. Olha lá, ó, 84 gramas de CO2, 84 não, 88, desculpa, de CO2 e 72 de água. Agora tem aí, proporção. Que proporção é essa? Primeiro você faz, para poder você identificar aí essa proporção, é tranquilão. Pega aí um divisor comum para todos esses valores. E que você consiga dividir o máximo possível. Pegando aqui o 16, 64, 44, 33, qual o divisor que eu consigo fazer a divisão aí de todos ao mesmo tempo e chegar ao meu limite, em que eu não posso dividir mais, em que sempre vai dar números inteiros? Que número eu posso utilizar aí? Vamos lá? Qual número eu posso utilizar para o primeiro experimento, para dividir todos esses valores por iguais? 4. Chegando ao meu máximo. 4. Ok. Calma, 4. Por que 4? Porque 16 dividido por 4 dá quanto? Dá 8. Opa, dá 4. 16 por 4 dá 4. 64 por 4 dá quanto? 16. Opa, 64 por 4? 16. 44 por 4? 11. Apareceu o nosso primeiro número ímpar. Então, significa que realmente é o 4. Certo? Então, tá lá, ó, 4, 16, 11 e, por último, 36, que vai dar 9. Outro número ímpar. Então, esse é o limite. Essa é a proporção. Como assim? Porque a partir daí eu não posso mais dividir. A proporção é sempre assim, ó. 4 de metano com 16 de oxigênio, com 11 produzindo 11 de CO2 e 9 de água. É sempre essa proporção. Não podemos mudar, dizer que 6 vai reagir com 16 produzindo 11 e 9. Não. Alguma coisa aí vai faltar. Alguma coisa vai sobrar. Tudo bem? Então fica mais fácil a gente entender isso aqui trazendo para um exercício. Né? Esse é o exercício. Vamos fazer a leitura e separar o que a gente tem de informação. Esse exercício aí está na página 193, exercício 1 aí proposto do módulo 7. Vamos lá. Um frasco contendo NaHCO3, sólido, esse Szinho que vem ao lado aqui, ó, representa que é sólido, foi pesado e apresentou um valor de massa inicial indicado pelo bloco contido na figura. Pronto. O reagente está dentro do recipiente aí que vocês podem ver. E pegou um bloco e colocou do outro lado. Esse bloco é só para representar aqui a quantidade de reagente que está dentro desse recipiente é a mesma massa correspondente a esse bloco. O prato da balança e os pratos estão em equilíbrio. Tudo bem? Estão em equilíbrio. Então significa que a massa de um é igual à massa do outro. O frasco aberto foi aquecido na chama do bico de Buss. Então está aberto e ele foi aquecido. E na decomposição da amostra foram produzidos os compostos Na2CO3 sólido, H2O gasoso, CO2 gasoso. Então essas substâncias foram produzidas. Após o final da reação, a massa do frasco com a amostra decomposta foi determinada e apresentou um valor de massa final. No experimento, qual o valor da razão? Então, assim, pegando a massa final e dividir pela massa inicial, a gente tem que descobrir qual é a razão. Se essa razão é maior que 1, é menor que 1 ou igual a 1. Vamos lá. Se a razão
D maior do que 1 significa o quê? Vamos analisar isso daqui. Ó. Vamos anotar algumas coisas. Como é que eu entendo essa razão? Vamos pegar aqui. Ó. Vamos supor que a massa inicial seja 2 e a massa final seja 1. Ok? Porque na questão diz o quê? Saiu duas substâncias na forma gasosa. Só vai me interessar o que é sólido. Então, massa inicial 2, massa final 1. Beleza? Vamos entender essa razão. O que é que essa razão aí está nos dizendo? Que se eu pegar a massa final e dividir pela massa inicial, e der menor que 1, vamos entender o que é que acontece. Então, peraí, ó. Massa final 1, massa inicial 2. Isso aqui vai ser igual a 0,5. Opa! Isso aqui não é menor do que 1? É menor do que 1. 0,5 é menor do que 1. Certo? Se essa razão está me dizendo que o resultado é menor do que 1, significa que a massa final, que é essa que está em cima, ela foi menor do que a inicial. Certo? Então, perdeu massa. Se por acaso fizermos aí, ó, dizendo que a massa final deu 2 e a massa inicial é 1, nossa razão aqui vai dar maior do que 1. Então, consequentemente, ó, nossa massa inicial ela é maior do que a final. Então, é como se houvesse um aumento de massa aí após a reação. Se a razão der igual a 1, significa dizer o quê? Que a massa do início, sei lá, pego 2, e a massa do final são iguais. Isso aqui vai ser igual a 1. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, vamos lá, recapitulando. Se a razão der menor do que 1, significa que a massa final é maior do que a inicial. Se a razão der maior do que 1, significa que a massa inicial... vou recomeçar. Vamos lá de novo. Se a razão der menor do que 1, significa que a massa final é menor do que a inicial. Se a razão der maior do que 1, significa que a massa final é maior do que a inicial. Se a razão der igual a 1, significa que a massa inicial e a final são iguais. Só que, de acordo com o que diz na questão, que queimou esse composto, produziu um composto sólido e outros 2 gasosos, e o recipiente estava aberto, a tendência é que a massa final seja maior, menor ou igual à inicial. Alguém pode me responder? Menor. Menor. Se a massa é menor que a inicial, logo o R aí deve dar o quê? Maior, menor ou igual a 1? Menor. Menor. Logo, então, a gente vai ver. Ó, a razão tem que ser menor que 1. Quais são as letras que traz a razão menor do que 1? Letra C e letra B. A gente descarta todas as outras. Tudo bem até aí? Todo mundo ok? Fale agora ou continue com dúvida. E aí, tudo certo ou não? Vamos lá. Se vocês estão quietos, vou acreditar que entenderam. Então, vamos lá. E qual a lei que rege isso daqui? Lavoisier ou Proust? Qual a lei que rege essa reação? A gente está tratando de quantidade de massa de reagente e produto, que é Lavoisier, ou a gente está tratando da proporção entre reagentes e produtos, entre reagentes para a obtenção de produtos? E aí? Que é Proust? Lavoisier ou Proust? Proust. Opa! Então, vocês me disseram que é Proust. Vamos ver se é isso mesmo. Deixa eu apagar isso daqui. Então, apagar aqui. Vamos lá. O que eu tenho aí? Massa inicial, massa final. Tá vendo que eu subtraí aí os que eram gasosos, porque eles foram embora. Então, ó,
a massa final ela é menor do que a massa inicial. A gente está verificando o quê? A gente percebeu que a massa que a gente tem no final não é a mesma massa do início. Não é. Se só me interessa o que eu tinha no início e o que eu tinha no final, essa lei é de Lavoisier. Em momento algum discutimos sobre a proporção que a gente tinha de determinado reagente produzindo uma quantidade de produtos, ok? Então, não é Proust. Por que não é Proust? Porque a gente está fazendo um comparativo entre quantidade de massa inicial e quantidade de massa final, ou seja, quantidade de massa inicial, reagente, quantidade de massa final, produto. É isso que estamos relacionando. Tudo bem, então por isso que não é lei de Proust, é lei de Lavoisier. Tudo bem, galerinha? Posso seguir ou não? Alguém me responde aí, por favor. Posso seguir ou não posso? Pode, professor. Então, vamos lá. Sim, senhor. Vamos lá. Então, letra C. Vamos mais um aqui, ó. O que é que diz aqui, ó? Essa questão diz o seguinte: temos duas experiências, experiência 1 e experiência 2. E aí a questão ela quer que você descubra qual o valor de x, qual o valor de y e qual o valor de z. Moleza ou não é moleza isso daí? Porque se a gente pegar a lei de Lavoisier, que diz que a quantidade de massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, e se a gente pegar a lei de Proust, opa, se a proporção que eu tenho de determinado reagente reage com a proporção de outro reagente produzindo um determinado produto. Então vamos analisar. Nessa primeira linha e na primeira experiência, que atitude deveremos tomar para encontrar o valor de x? Aí, coisa bem simples. Bater o olho e resolver. Subtrair quem de quem? 28 do 34. Perfeitamente. Vamos subtrair o 28 do 34. Por quê? Porque, segundo a lei de Lavoisier, ele diz o quê? A massa do produto tem que ser igual a do reagente. Qual a massa do produto? 34. Qual a massa do reagente? A princípio aí, 28. 28 para 34. Falta quanto? E aí? 28 para 34, falta quanto? 6. 6. Opa, 6. Perfeitamente. Então, tranquilão aí, ó. Tá lá, ó. 6, tranquilão. Deu para resolver aí a primeira experiência. Opa, então vamos lá. Então já sabemos que x corresponde a 6. Vixe, Maria. Mas tem lá, ó, 3 alternativas com o número 6. Mas pelo menos 2 descartadas já ajudam no problema. D e E, já descarta. Tudo bem? Vamos agora para descobrir quem é Y e quem é Z. E agora, como é que a gente faz, galera? Divide por 2 os valores. O 28 e o 6 pelo máximo divisor que eles têm em comum, para você achar qual é a proporção. Eita, menino, muito bem. Gostei de ver. Porque, pô, vocês perceberam o quê? Opa, se é proporção, ó, 34 eu tinha na primeira experiência, na segunda tem 17. Então, consequentemente, se é proporcional, eu tenho que ter todos os outros pela metade. 28 já está lá, ó. 28 dividido por 2 vai dar 14. Se pega lá, ó, x, que a gente acabou de descobrir que é 6, e dividir por 2 vai dar 3. Então, qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? B, 6, 14 e 3. Esse é o caminho simples que eu quero que vocês façam. Se quiser ir pelo caminho difícil, não tem problema, vai aí ao critério de cada um. Qual seria o caminho difícil, professor? Ó, presta atenção. O caminho seria esse daqui. 6 gramas está produzindo 34, ok? E 17 produz quanto? X. Eu posso eliminar o restante da equação e pegar só uma parte dela. Então, 6 a gente achou. Então, 6 está produzindo 34. E 17 precisa de quanto para ser produzido? Ó, resolvendo aqui, ó. Tá lá, ó. Esse é o valor, né, que a gente já tinha achado. 3. Esse é o caminho mais longo. Tudo bem? Aí, se eu quero achar o outro, aí não tem problema, você pega o mesmo processo. Se 3
mais Y, que eu não sei quem é. Então, 3 que a gente achou, mais Y, que eu não sei quem é igual a 17. Só é resolver aqui, ó, dá 14. Certo? Que é o que a gente... Então, esse seria o caminho mais longo, mas também pode ir pelo caminho mais fácil, que é só observar e analisar a proporção. Perfeito. Então, significa que vocês pegaram aí o jeito da coisa. Beleza? Ó, nesse caso aqui tem um outro experimento que serve para mostrar a percepção de vocês do que está escrito, né? A interpretação que vocês devem fazer. Pega o que está, né, na sua forma escrita por extensa e no enunciado, e vocês têm que organizar isso na forma de reação química. Montar uma equação matemática para resolver o problema. Então, vamos seguir aí, ó. Questão 3. Devido à toxicidade do mercúrio em caso de derramamento desse metal, costuma se espalhar enxofre no local para removê-lo. Mercúrio e enxofre reagem gradativamente, formando sulfeto de mercúrio. Para fins de estudo, a reação pode ocorrer mais rapidamente se as duas substâncias forem misturadas no almofariz. Almofariz é um recipientezinho parecendo um pilãozinho, né? Você não tem o pilão, mas tem um recipientezinho, né? Parece uma tigelinha pequenininha, você coloca lá. Usando esse procedimento, foram feitos 2 experimentos. Vamos lá. Ó. No primeiro, 5 gramas de mercúrio e 1 grama de enxofre reagiram. Então, você vai pegar 5 gramas de mercúrio mais 1 grama de enxofre, formando 5,8 gramas do produto. Ok? Então, 5 mais 1 produziu 5,8. Sabendo que 0,2, sobrando 0,2 de enxofre. Então, 0,2 gramas de enxofre não reagiu. Tudo bem? No segundo experimento, 12 de mercúrio reagiu com 1,6 de enxofre, formando 11,6 gramas do produto. Só que nesse momento, 2 gramas de mercúrio não reagiu, ela sobrou. Então tá aí. Mostre que os 2 experimentos estão de acordo com a lei da conservação da massa e a lei das proporções de Proust. Então, primeiro passo. Vamos aí montar o experimento. Como é que estava lá, ó. Beleza? Coloquei aqui, ó. Enxofre e mercúrio. No primeiro experimento, massa do enxofre, usou 1. Só que no enunciado diz o quê? Que 0,2 não reagiu. Então, a gente descarta ele. Então, pega 1 e subtrai 0,2. Dá 0,8. Mais 5 gramas, o resultado obtido é o que está no enunciado. 5,8 gramas. Perfeito. Beleza? Percebe-se aí, ó, que a massa dos reagentes somados é igual à massa do produto. Segundo experimento. No caso, ele diz que 1,2 gramas, né? 1,6 gramas de enxofre reagiu com 12 gramas de mercúrio. Só que nesse experimento, ele disse que 2 gramas de mercúrio não reagiu. Então, pega a massa total de mercúrio que foi fornecida e subtrai essas 2 gramas que não reagiu. Pega 1,6 com 10, vai dar 11,6. É justamente a massa do produto. Beleza? Então, nesse caso, temos lá, ó, lei do Lavoisier, lei da conservação da massa. Isso foi obedecido. A massa dos reagentes que tinha no início foi igual à massa de reagente obtida no final. Lei das proporções definidas. Se vocês observarem o resultado do experimento 2, é o dobro do experimento 1. Está lá, ó. 8, o dobro dele, 1,6. 5, o dobro dele, 10. E 5,8, o dobro dele, 11,6. É a lei de Proust. Então, está aí a resolução, justamente obedecendo os critérios da lei de Lavoisier e os critérios da lei de Proust. Tudo bem, galera? Deu para entender isso daí? Sim. Podemos seguir? Então, Pode. tá beleza. Pode. Muito obrigado. E para finalizar nosso módulo, as leis volumétricas. Lei de Lavoisier e lei de Proust, a gente chama de leis ponderais. Está relacionado à massa da substância. E lei volumétrica de Gay-Lussac, a gente tem a lei relacionada a volumes. Ah, professor, difere muito do que das outras duas? Não, a gente para de usar a questão de massa, e vamos utilizar volume. Então, por exemplo,
Ó, olha para aqui. Antes eu tinha o que aqui? Ó? Eu tinha 2 gramas de hidrogênio. Agora eu não digo 2 gramas, eu digo simplesmente 2 volumes. Quantidades, 2 volumes. Reage com, né, um volume de oxigênio. Tá lá, ó, que era o númerozinho que vinha na frente, que a gente viu lá das proporções, que a gente viu das quantidades, produzindo 2 volumes de água. Pronto. Porque eu estou falando de gás, eu não estou falando mais de substância sólida, estou falando de substância líquida, estamos falando de gás. Ok? Então, analisando aí, ó, por exemplo, a proporção ela bate a mesma. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Se em algum momento vocês escutarem essa sigla aqui, ó, ou lerem em algum lugar, ela tem um significado. Alguém sabe o significado dela? E aí, CNTP. Alguém sabe o significado para ela? Nunca ouviram? Nunca ouvi, não, professor. Então vamos lá. O que significa CNTP? Vamos lá. Condições normais de temperatura e pressão. Todas as vezes que vocês escutarem isso, fala lá, ó, CNTP, já sabe. Condições normais de temperatura e pressão. E quais são essas condições normais de temperatura e pressão? 0 grau Celsius, beleza? 0 grau Celsius e 1 atm. No caso do 0 grau Celsius, é a temperatura. E 1 atm é a pressão atmosférica. Tudo bem aí? Quando você ouve, pô, tá lá, ó, CNTP, esse gás se encontra na CNTP. Isso significa o quê? Que esse gás, cada volume desse gás corresponderá a 22,4 litros. Então, se disser assim, ó, tem um volume de hidrogênio na CNTP. Quantos litros esse volume corresponde? 22,4 litros. Ah, tem 3 volumes na CNTP. Quanto corresponde a isso? 67,2. E por aí vai, certo? Você vai multiplicar a quantidade desse volume sempre por 22,4 litros. É o que está mostrando justamente aqui embaixo. Que a gente tem o que aqui? 2 volumes de hidrogênio e 1 volume de oxigênio. Então, eu tenho 3 volumes ao total nos reagentes. Então, vai ser 3 vezes 22,4 litros. Eu tenho 2 volumes de água. Então, tá lá. Então, significa que é 2 vezes 22,4 litros. E assim sucessivamente. O número que aparece na frente das moléculas é o valor que você vai multiplicar por esse volume de 22,4 litros. Tudo bem aí, pessoal? Deu para entender isso daí? Então, vamos lá. Ó. Para finalizar, temos o exercício. O exercício diz o seguinte. Tá lá. Ó. Tem uma reação química, beleza? N2 reagindo com 3H2, produzindo 2NH3, na qual todas as substâncias são gasosas. Se utilizarmos 20 litros de gás nitrogênio, qual o volume de amônia gasosa obtida nas mesmas condições de temperatura e pressão? Opa! E agora, como é que a gente faz isso daí? Ó, tem uma reação química, tem valores, fornecidos. Como é que faz para resolver o problema? Primeiro passo, vocês vão ter que separar os dados que tem aí que informou a vocês. Quem são as substâncias utilizadas aí? Ele cita quem? Ele cita, na qual todos são gasosas, são utilizados 20 litros de gás nitrogênio. E o volume produzido tem que ser de quem? De amônia. O volume produzido tem que ser de amônia. Opa! O volume produzido tem que ser de amônia. Tudo bem? Então, é isso que tem que ser feito aí. Ó. Que volume é esse? Amônia. Então, tem que ser amônia na hora de usar aí. Ó. Então, como é que a gente faz agora? Vamos separar nossas informações. Então, está aqui o volume de amônia. Beleza. Então, ó, quem eu utilizo?
Nitrogênio. Qual é o outro? Amônio. E o hidrogênio? Esquece dele, não me interessa. Não é ele que a questão está falando só do nitrogênio e da amônia. Então, são eles que me interessam. Beleza? Vamos lá. E agora, como é que a gente faz aqui para resolver? Tá lá. Um volume de nitrogênio está produzindo 2 de amônia. Isso é o que está nessa equação aqui. Ó. Tem algum número na frente? Não. Então, isso corresponde a 1. Tem número na frente? Tem. 2. Então, isso corresponde ao valor que aparece. Então, ó, um volume de nitrogênio está produzindo 2 volumes de amônia. Ok. E quando for 20 litros, né, de nitrogênio, vai produzir quanto de amônia? É isso que vocês irão descobrir. Então, ó, um volume está produzindo 2 e 20 vai produzir quantos? 40. Beleza? Porque, ó, 1 vezes x, x. 20 vezes 2, a gente tem aqui 40. Tudo bem? Tranquilo aí, galera? Sim. Posso seguir para a próxima? Então, vamos lá. Ó. Professor, um Bem volume que você fala é 1 litro? 1 litro. Eu posso pegar 1 litro. Aí você pode dizer, professor, mas você disse lá que nas condições normais de temperatura e pressão, um volume não corresponde a 22,4 litros? Eu disse sim, corresponde. Corresponde. E aí, como é que eu faço para resolver aqui? Ó? Isso é simples, beleza? Isso é simples aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Se eu pegasse aqui, para você ver que vai dar a mesma coisa. Se eu pegasse um volume corresponde a quanto? 22,4. Tá? Eita, menino, que linha maravilhosa. Enfim. Ô, letrinha bonita. Tá, ô, Filipinho, fica na sua, viu? Vamos lá. E 2 volumes tem quanto? 44,8. Ok, tá lá, ó. E quando for... Isso tudo litro, viu, galera? E quando for 20 litros, vai produzir quanto? Calcula aí para mim. 20 vezes 44,8 dividido por 22,4. Vê quanto é que dá aí, por favor. Vai dar 40, né, professor? Se é a mesma proporção que você usou em cima. Ah, muito obrigado, menina esperta, tá vendo aí, ó? Tá aí, ó, 40. Pronto, dá a mesma coisa. Então, ó, peguei lá, eu disse para vocês que é na CNTP, eu posso, né, pegar um volume e botar 22, assim como eu posso simplesmente dizer um volume. Porque eu estou tratando, galera, da mesma unidade, estou tratando em litros, então não há necessidade da segunda linha eu ficar transformando, ou eu transformar a primeira linha, não importa, porque tudo isso aqui é volume, seja em litros ou não, é volume, beleza? Então esse é o resultado aí. Aqui também vai dar 40. Tudo bem, galera? Tirado dúvidas? Beleza ou não? E professor, Opa! você não brincava no Paint não, né? Quando você era menor? Rapaz, não, minha coordenação motora não é muito boa, não. Deu para perceber, né? Percebe-se. Deu para perceber. Você desenhar com o mouse, meu amigo, é complicado. Se for até aqui no mousepad, dá uma melhoradinha, mas mesmo assim é complicado. Deu para entender aí? Tem dúvidas? Sim. Então, vamos lá. Ó. Acabamos literalmente nosso módulo 1. Tudo bem? Ficou alguma coisa para trás aí que vocês têm Vamos fazer as dúvida? atividades aqui, professor, da página 198, porque senão depois você manda para casa e eu tenho que fazer mais coisa. Mandar para casa não. No caso, você já está em casa. Ah, Entendeu? professor, pelo amor de Deus. Não é mandar, vocês já estão em casa. Vamos lá, Humildade. pega aí, por favor. Pega aí, por favor. Qual é a página? 198, vou fazer agora. 198. Vamos lá. Eu não coloquei ela aqui não, mas a gente vai lá. Vamos lá, Coisa 198. O que é que acontece aqui? Ó? No caso dessa questão, tem o seguinte, deixa eu pegar aqui. Ela diz o seguinte, numa reação entre gases e coeficientes, os coeficientes fornecem, peraí, rapidão, 198, calma aí.
No caso aí, ó, vamos lá. Eu tenho do seguinte, numa reação entre gases, os coeficientes fornecem a proporção entre os volumes quando medidos na mesma pressão e temperatura. Em uma experiência, verificou-se que decomposição de 2 litros do composto AsClX gasoso produziu AS sólido 3 litros e Cl gasoso que tem aí. Aí ele pergunta, qual o valor de X, beleza? Nessas mesmas condições. Então, aí você tem que encontrar o valor de X. Como é que a gente faz para resolver esse problema aí? Alguém sabe me dizer? E aí, precisamos resolver. Como é que faz aí? Primeiro passo, tem que fazer o quê? Primeiro passo para a gente resolver, tem que fazer o quê? Montar a equação ou eu estaria errado? Pegar um módulo. Não. Você já está com o módulo na mão. Eu preciso que você faça o quê? Pode Preciso montar. que... Primeira coisa, montar a equação. Não é não? Primeira coisa é montar a equação. Então, se você não montar a equação, não tem como resolver isso daí. Então, monta a equação aí. Coloca aí. AsClX. Coloca aí. AsClX. Está produzindo quem? AsClX. Está produzindo quem aí? AS mais Cl2. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Não vai dar tempo aqui. Espera aí, rapidão. Ó, tá lá, ó. Primeira coisa, montou a equação. AsClX está produzindo AS sólido e Cl gasoso, que é o que está dizendo aí na questão. AsClX gasoso produz AS sólido e Cl gasoso. Montei aqui. Segundo passo, você tem que proporcionar, botar a proporção. Pronto. AS eu tenho quantos do lado dos reagentes? Tenho quanto do lado dos produtos? Temos 1 também. Galera, só o seguinte, tá faltando 1 minuto aqui, porque eu comecei um pouco mais cedo para poder vocês entrarem. Se por acaso cair, por favor, voltem naquele mesmo link que vocês receberam, que aí eu respondo essas 2 questões que tem aí. Tudo bem? Que dá tempo. Sim, senhor. Vai faltar 3 minutos e é o suficiente para a gente resolver. Então vamos lá, agora é balancear. A S tem um do lado, tem um do outro. Cl tem 2 de um